Olá, sejam bem-vindos. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo, um exercício que diz o seguinte: calcule o valor limite, quando x tende a zero, da função raiz quadrada de x quadrado mais 100 menos 10, dividido por x quadrado. Bem, nós vamos calcular esse limite aí usando o que nós chamamos de limites equivalentes, ou seja, limites de duas funções diferentes que possuem os mesmos valores, os mesmos valores para a maior parte dos valores de x e que diferem em apenas um ponto. Coloquei dois gráficos aqui para representar essas funções. Perceba que nosso primeiro gráfico aqui nós vamos chamar desse gráfico aqui de uma função f de x. E esse segundo gráfico aqui de uma função g de x. Elas são muito parecidas, são retas crescentes. Perceba que elas passam pelos mesmos pontos, porém tem um detalhe. Se o x for igual a a na função f, o valor de x igual a não faz parte do domínio da função. Nós temos uma bolinha vazia ali na altura do número L. Se o x for igual a a na função g, isso faz parte do domínio da função. Então o domínio da função g aqui contém o valor de a. Ou seja, o que muda de uma função para outra é o domínio da função. Nesse caso aqui, o domínio da função f é um conjunto de valores de x reais, tais que o x é diferente de a. Ou seja, para a função f, para a função f o valor de a não faz parte do seu domínio. Perceba que a principal diferença entre essas duas funções é exatamente a característica da continuidade e da descontinuidade. Perceba que na função f nós temos uma função descontínua. Se o x for igual a a, nós não temos, não existe o f de a. Ou seja, a função f ela apresenta um buraco em x igual a, representado por essa bolinha vazia, uma descontinuidade. Ela é uma reta que vai até a, para naquele ponto, tem uma bolinha vazia, depois continua a partir de a. Para x igual a nós não temos y correspondente. Na função g de x isso não acontece, nós temos uma função contínua. Uma reta em x igual a uma bolinha cheia, então nós temos o g de a. Então o g de a que é igual a L. Essa é a diferença entre essas duas funções. Qualquer outro valor de x, o f de x é igual a g de x. Porém, para x igual a a, o f de x igual a a não existe, e o g de x igual a a é igual a L. Agora vamos pensar nos limites dessa função. Se nós fixarmos aqui um intervalo com centro em a, pensa no intervalo aqui como se fosse uma circunferência, um intervalo com centro em a e raio delta, tanto na função f, o intervalo com centro em a e raio delta, como na função g, esses dois intervalos. Quando nós nos aproximamos de a por valores maiores que a pela direita, o gráfico da função f se aproxima desta bolinha vazia. Mesmo acontece com a função g. Quando eu me aproximo de a por valores maiores que a pela direita, o gráfico da função g se aproxima dessa bolinha vazia. Quando eu me aproximo de a por valores menores que a pela esquerda, o gráfico da função f se aproxima dessa bolinha vazia. Quando eu me aproximo de a pela esquerda, na função g, o gráfico de g se aproxima deste ponto, bolinha cheia. Perceba que os valores são os mesmos, A diferença é o x igual a a, mas para valores próximos de a, para valores maiores que a ou menores que a, os valores da função são os mesmos, ou seja, os valores dos limites de f e de g são iguais. Aqui no primeiro caso, o limite da função f de x, quando x tende a a, é igual a L, só que eu não consigo calcular diretamente na função, porque a função f de a não existe. Só que no segundo caso, o limite
da função g de x, quando x tende a A, também é igual a L. Só que os limites são iguais, no segundo caso, isso é igual ao valor da própria função g de A. Isso acontece por causa da característica de continuidade da função. A função é contínua. Então o que nós vamos fazer ali? Lembra que existe associado a esse limite uma função. Nós temos uma função aqui, né? É o limite de uma função f de x, né? Um f de x, que é exatamente essa função, a raiz quadrada de x quadrado mais 100 menos 10 dividido por x quadrado. Perceba que é exatamente esse caso, né? O domínio dessa função f aqui, olha, o domínio dessa função f, ele é um conjunto de valores reais, tais que o x é diferente de zero. Lembra que divisão por zero não existe. E eu quero o limite exatamente quando x tende a zero. Então, eu não posso calcular diretamente. Não existe o f de zero aqui, porque se eu fizer o f de zero, né, lembra? Se nós fizermos para esta função o f de x igual a zero, isso vai ser a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 100 menos 10 dividido por 0 ao quadrado, que vai ser igual a 0 ao quadrado é 0, 0 mais 100 é 100, raiz de 100 é 10, 10 menos 10 dividido por 0 ao quadrado, que é 0. Vai ser igual a 0 dividido por 0. E nós não temos a divisão por 0. Só que nós caímos numa outra coisa, uma divisão 0 sobre 0 é o que nós chamamos de uma indeterminação. Nós temos aqui uma espécie de indeterminação. 0 dividido por 0 é uma indeterminação, que indica que possa existir uma função g com os mesmos valores dessa, e eu posso calcular o limite de f através do limite de g. Posso achar uma função g de x equivalente a essa, cujo g de a é o valor do limite. Como é que nós fazemos isso? Fazemos isso aplicando propriedades de fatoração. Perceba que a nossa função f, ela é a raiz quadrada de x ao quadrado mais 100 menos 10 dividido por x ao quadrado. Essa é a nossa função f de x. Eu vou multiplicar numerador e denominador. Como nós temos uma raiz quadrada aqui, eu vou aproveitar o caso de fatoração diferença de quadrados, a quadrado menos b quadrado, que é a mais b vezes a menos b, porque o a quadrado, se o a tiver uma raiz, ao quadrado a raiz desaparece. Então, se eu fizer a mais b vezes a menos b, eu obtenho a quadrado menos b quadrado e cancela a raiz. Então, vou usar isso aqui para achar uma função g equivalente a essa, que eu possa calcular diretamente. Ou seja, isso aqui eu vou multiplicar tanto o numerador como o denominador pela raiz quadrada de x quadrado mais 100 mais 10. Tanto o numerador como denominador. Lembra que é uma fração, né? Eu posso multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor, não altera a fração. Então, eu continuo tendo a mesma função. Só que o que acontece em cima? Eu tenho a menos b vezes a mais b. Então, o resultado no numerador é um a quadrado, né? Ou seja, a raiz quadrada de x quadrado mais 100 ao quadrado, então a quadrado menos
b quadrado. Lembra? Se eu multiplicar nos casos de fatoração a mais b vezes a menos b, resultado é a quadrado menos b quadrado. É um dos casos de fatoração. E embaixo eu tenho o meu produto, né? X quadrado vezes a raiz quadrada de x quadrado mais 100 mais 10, já que eu multipliquei tanto o numerador e denominador pelo mesmo valor. Aí o que acontece? Lembra que o quadrado cancela a raiz, né? Então esse aqui, ó, cancela esse. E eu vou ficar com a seguinte expressão. Isso aqui vai ser igual a x quadrado, já que eu cancelei a raiz, né? Mais 100 menos 10 ao quadrado, menos 100. Dividido por x quadrado vezes a raiz quadrada de x quadrado mais 100 mais 10. Bem, e aí nós começamos a simplificação. Mais 100 menos 100, ó, mais 100 menos 100 cancela. X quadrado no numerador, x quadrado no denominador, também cancela. E vai sobrar uma função que é igual a 1, né? 1 dividido pela raiz quadrada de x quadrado mais 100 mais 10. Então nós obtivemos esta expressão a partir dessa com simplificações algébricas. Os valores são os mesmos, né? Se você pegar qualquer valor de x e substituir, os valores são os mesmos. Porém, para x igual a zero, essa expressão não existe, mas essa aqui existe. Essa é a nossa função g de x, que difere desta função f de x, né, que é a função que está no nosso limite, apenas no x igual a zero. Então nós podemos escrever que esse limite desta função ele é igual ao limite quando x tende a zero de 1 dividido pela raiz quadrada de x quadrado mais 100 mais 10. E lembra, nessa situação, o valor limite da função é o próprio valor da função. Então, basta substituir o x por zero lá, né? Já que o x tende a zero, então o valor da função quando x igual a zero, e vai ser 1 dividido pela raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 100 mais 10, que vai ser igual a 0 ao quadrado é 0, 0 mais 100 é 100, raiz de 100 é 10, 10 mais 10, 20, 1 sobre 20, que é o valor, né? Que é o valor desse limite, calculado através de uma função que lhe é semelhante, né? Uma função, essa aqui é uma função f de x, nós encontramos, aplicando propriedades de fatoração, uma função g de x, que é semelhante a f de x, difere apenas em um ponto, né? E aí nós podemos calcular o valor limite desta função pelo valor desta função, certo? Espero ter entendido, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe, deixe um like, é importante, ajude o canal a crescer. Obrigado.